não é o segundo, provavelmente não será o último relato que começa desta forma. Estávamos afastados de Deus, ou eu não conhecia Deus, ou eu estava mais ou menos com Deus. E aí acontece todas essas coisas. Tá? Então, primeiro ponto da restauração: Deus. Deus é Senhor da minha vida. Deus é o meu Senhor. Deus é o Senhor do meu casamento. Primeiro Deus, depois o meu casamento e o meu marido. Ou a minha esposa, né? E nesse caso aqui é a minha esposa, porque hoje o nosso e-mail é de um menino, é de um homem. Então vamos lá. Continuar. Tá. Isso aconteceu já faz 1 ano e meio. Saí de casa e voltei. No início, até tentamos fazer dar certo, mas ela mesma confessou que sabia que fez errado, mas não conseguia se arrepender. Percebi que era espiritual e realmente ela estava presa e não conseguia se libertar. Então, nesse momento aqui, ela percebe que está presa. Nesse período aqui, ele percebe que ela está opressa, percebe que ela está presa, percebe que ela tem um problema. Aí a minha pergunta aqui: o que foi feito? O que foi feito? Ele não responde no e-mail, ou melhor, ele não diz no e-mail, mas eu imagino, pelas consequências que seguiram e pelo que ele vai falar lá na frente no e-mail, que nada foi feito. E aí, queridos irmãos, eu quero que vocês prestem muita atenção nesses pequenos detalhes. Porque é dessa forma que o casamento vai se desmoronando ao longo dos tempos. E mais do que isso, parece que a gente se torna um ajudador de Satanás para acabar com o casamento. E depois, vocês sabem, nós sabemos, que não é fácil restaurar. É possível, todos nós aqui acreditamos nisso, mas daí a dizer que é fácil, a gente sabe que não é. Tem muita dor envolvida, tem muita dificuldade envolvida, tem muitas circunstâncias desfavoráveis nesta situação. Tá? Então vamos lá, vamos continuar com o e-mail do nosso irmão. Então, depois de tantas brigas e acusações, após 1 mês, ela resolveu sair com esse homem e eu vi. Caiu o mundo. Confrontei ela e pensei até mesmo em matar os dois, pois eu estava opresso também. Ela insistiu que nunca tinha acontecido antes e só fez porque eu vivia acusando e ainda usou a frase: Deus sabe porque eu fiz isso. Queridos, nessa parte aqui do e-mail do nosso irmão, parece que eu estou vendo a história de Adão e Eva e de Caim e Abel. Ninguém assume a responsabilidade de nada.
o rapaz pega a esposa com o outro. A gente está ali, pelo e-mail, a gente vê que a relação está horrível, ruim, não vai nada bem, ou seja, na verdade é só o abismo que só vai aumentando. Então, isso é uma consequência. Nada foi feito para mudar isso. E se nada foi feito, é claro que vai acontecer. E vai lá e acontece. Aí o homem parece surpreso com o que aconteceu, quando não é nenhuma surpresa. Isso vai acontecer porque já está escrito, está tudo caminhando, né? Está tudo desenhado. E aí a mulher, adulterando com outro homem, totalmente errada, tenta dizer que a culpa é dele, que Deus sabe, que Deus é meu testemunho. Agora eu coloco Deus agora como testemunho do meu pecado e defensor do meu pecado. Olha que loucura. É Adão dizendo que a culpa é de Deus por causa da mulher que ele me deu. É a mulher dizendo que a culpa é da serpente. A serpente não tem como botar a culpa de ninguém. É Caim respondendo a Deus, eu sou o cuidador do meu irmão, por acaso? Você ficar me perguntando onde é que ele está. É esse nível que a gente traz hoje. Quando eu olho esse e-mail, quando eu leio ali, e não é específico, não é característico desse e-mail, né? Isso acontece com muitos dos que vivem no deserto, muitos dos que estão em adultério, responsabilizam Deus pelo seu deserto, responsabilizam Deus porque o meu marido me traiu, ou responsabilizam Deus porque eu traí a minha esposa ou o meu marido. Deus é o culpado de tudo. Colocamos Deus contra a parede, determinamos um sinal a Deus, e se isso não acontecer, então é o fim. Foi o Senhor que quis assim. Queridos, nós precisamos mudar a nossa forma de nos relacionarmos com Deus. Porque dessa forma, me perdoe, mas não adianta fazer 40 dias de jejum, não adianta fazer campanha de 1 ano em igreja nenhuma, com o nome sabe-se lá qual. Não adianta. Se o meu coração não mudar, se a minha forma de me relacionar com Deus não for uma forma de reverência, onde eu sou o servo e Deus é o Senhor. E um servo, ele não diz para o seu senhor o que o senhor deve fazer ou quais são as condições para eu continuar te servindo. Não é dessa forma que a gente se relaciona com Deus. Um servo se submete à vontade do Senhor, principalmente quando se tem um Senhor amoroso, misericordioso e justo, como é o Deus Criador do céu e da terra. Precisamos reaprender a orar. Precisamos reaprender a nos posicionar. E precisamos reaprender a nos relacionar com Deus. Vou continuar aqui no e-mail. E ela disse, Deus sabe por que eu fiz isso. Depois de muito choro e angústia, reconheci meus erros e tornei para Deus. Então aqui ele volta para Deus. Ok? Depois de acontecer tudo isso. Vivo com ele agora. Pedi perdão por tudo e para todos. Deus conseguiu fazer eu ter um amor pela alma dela e a perdoei. E também pedi perdão a ela. Mas vi indiferença no seu olhar. Vi a sombra do maligno em seus olhos. Depois que me posicionei, tudo piorou. Tenho jejuado muito e orado sempre nas madrugadas. Na igreja, em casa, no carro, tenho feito campanhas e cada vez piora. Agora, o inimigo afastou ela da igreja
e é outra pessoa que nem conheço. Ela começou a fazer tudo o que odiava nos outros. Ficou com outros homens e vai para os bailes com a irmã e com as amigas. Observação aqui, queridos. Agora o inimigo afastou ela da igreja. Deixa eu te contar uma coisa, meu amado irmão. Ela já está longe da igreja há muito tempo. Antes dela adulterar. Antes dela flertar com outro homem, ela já está longe da igreja. E não foi o inimigo que fez isso. Isso somos nós que buscamos a vontade da nossa carne, dos nossos desejos, ficamos insatisfeitos, culpamos Deus e por isso nos afastamos da igreja. Nesse momento aqui, onde você diz que não a conhece e tem uma opressão nela, ok, tem uma opressão sim. E aí o inimigo ganha cada vez mais espaço para agir nessa vida, porque ela também busca e permite cada vez mais espaço para Satanás agir na vida dela. O Satanás, o inimigo, o diabo, o capeta, seja lá o nome que vocês quiserem chamar ele, o chifrudo, o derrotado, o caído, não tem nenhum poder para tirar nenhum salvo dos caminhos do Senhor. Ele não tem esse poder. O que Satanás faz o tempo inteiro é criar ciladas, criar situações, agir nas nossas fraquezas, tentar. Isso sim ele faz o tempo todo. Mas cabe a nós entrar por esse caminho, nos deixar ser tentados, cair, ser fracos ou não. É a nossa decisão. Se nós escolhermos Deus todos os dias, Satanás perde todos os dias. O problema é que tem dia que a gente escolhe Satanás. Tem dia que a gente escolhe brigar. Tem dia que a gente escolhe se irar. Tem dia que a gente escolhe não perdoar. Tem dia que a gente escolhe fazer o errado. Tem dia que a gente escolhe mentir. Tem dia que a gente escolhe não ir à igreja. Tem dia que a gente escolhe não orar. Tem dia que a gente escolhe Satanás. Esse é o ponto. São nossas escolhas, nossas consequências. Vamos mudar? Novas escolhas, novas consequências. Foge da igreja e de Deus. Aqui, que na verdade é o título que a gente usou para a live hoje, né? Por que eu usei esse título? Porque me chamou muita atenção essa frase, mas ela chamou a atenção porque ela tem característica com tudo que está acontecendo aqui. Quem foge da igreja e de Deus? O diabo. Então, logo alguém que está servindo, né, a ele na sua luxúria, né, nos seus desejos, está ali se entregando, literalmente, a esse tipo de vida, vai fugir da igreja e fugir de Deus. Tá? Isso é normal, característico a esta situação. Seria assustador, apesar da gente ainda ver algumas situações assim, se ela estivesse indo à igreja. Como eu disse, estou dentro de casa e não sei ainda como estou suportando ver ela sair e chegar de madrugada e deixando meu filho adolescente, às vezes, sozinho. Satanás dominou de uma maneira tamanha
na parte do repúdio, que ela nem me olha. Estou bloqueado em tudo e prefiro assim. Nem Facebook eu tenho e não olho nada. Até as ligações ela bloqueou. Vejo o olhar de ódio nela e já fui revelado em algumas igrejas diferentes sobre a ação diabólica no lar. Trato ela bem, sustento a casa, faço os serviços de casa, tudo. Não deixo faltar nada. Nunca cobrei nada e o dinheiro que ela ganha agora é só comprando roupas e gastando em bebidas que ela odiava. Às vezes, acho que está muito conveniente para ela essa situação. Ela faz tudo para eu sair de casa e é justamente por isso que envio esse e-mail. Quero muito sair, pois luto com o diabo o dia todo e o tempo todo. Não estou conseguindo servir a Deus em paz. Esse repúdio, acompanhado de acusações sem cabimento, tipo, se queimar a lâmpada do poste da rua, ela diz que fui eu, e tenta colocar meus filhos contra mim. Então a pergunta é, na sua experiência, os irmãos acham que se eu saísse de casa seria melhor? Quero sair e continuar lutando fora, sem ver o que ela faz. Em novembro, fui revelado na igreja que tinha um irmão que queria sair de casa, mas era para ficar porque quem iria sair era o diabo. Mas já faz 5 meses e depois disso piorou mais ainda. Agradeço desde já. Que a paz de Deus habite em vocês. Bom, não sei se o irmão está na live, a princípio parece que não, porque eu não vi nenhuma mensagem dele aqui. O que acontece? Saio de casa ou não saio de casa? Sair ou não sair? Deixar a esposa ou não deixar? Deixar o lar ou não deixar? Conversando sobre isso, lendo esse e-mail, né, e pensando, pedindo alguma orientação de Deus no que agir, vamos entender alguns processos. A Bíblia fala para não se separar, não se divorciar, ok? Não deixar o lar. A Bíblia dá o exemplo, inclusive, de quando um crente casa com um ímpio, com um descrente, no caso, né? E que se eles conseguirem viver em acordo, que permaneçam, para não deixar o descrente. Porém, se o descrente sair, que o deixe ir, é o que a Bíblia diz. Só que quando a gente entende o conceito de separar, tudo o que Deus odeia é o repúdio. O divórcio que a gente conhece hoje, porque o divórcio no Antigo Testamento era o repúdio. A separação era o repúdio. Para se chegar no assinar o documento hoje de um divórcio, o repúdio ele já aconteceu. E é isso que Deus abomina. E é isso que Deus odeia. Quando a gente lê esse e-mail, a gente vai entender que o repúdio já está acontecendo. Então já há separação. Então o que a gente precisa entender é como essa luta para essa restauração, qual é a melhor estratégia para ela. É isso que eu tento dizer para vocês o tempo todo, que cada caso é um caso. E a gente precisa ter detalhes para poder aconselhar. No caso desse irmão, eu entendo. Na verdade é o seguinte, eu entendo não. Tá? Porque, na verdade, eu preciso ainda de uma resposta que eu ainda não tive.
Qual é a idade do seu filho? Por isso eu queria saber se você está no chat ou não. Porque você diz que seu filho é adolescente. Porém, eu já vi um monte de gente chamar de adolescente uma criança de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos. Então, eu preciso ter a certeza se o seu filho tem ali por volta de 15 anos, por exemplo, que é uma idade aonde o seu filho pode e deve ir morar com você, caso você saia de casa. Porque se você simplesmente sai de casa hoje, seu filho fica com a sua esposa e você continua bancando a casa, sustentando a casa, eu te diria que não tem motivo nenhum para você sair de casa. E sair de casa não vai surtir efeito nenhum sobre ela. E aí a gente precisa buscar uma nova estratégia dentro desse lar para mudar estas circunstâncias. Agora, se esse seu filho vai com você, por exemplo, ele tem já a idade de escolher, então, ainda que ela vá lutar na justiça, a vontade do menino, normalmente, nesta idade, vale muito o que ele falar, e se a decisão dele for estar com você, aí eu entendo que sair de casa pode ser, nesse momento, de como está a sua situação, pela sua descrição, uma estratégia interessante. Porque vai tirar dela a bengala que você tem sido hoje. E ela vai passar a ter que se virar com a vida que ela escolheu e sofrer as consequências do que ela escolheu. E normalmente são nesses momentos que algumas fichas caem. Lógico que diante disso você precisa estar bem posicionado em Deus e bem posicionado sobre o que é uma restauração de casamento. Porque você não pode tirar do seu olhar nunca que o seu casamento chegou na situação que chegou por causa de erro dos dois. E muito por posicionamentos errados seus lá atrás. E estes posicionamentos não se resolvem com voltei para Deus. Voltei para Deus é o primeiro passo. Sim, Deus em primeiro lugar. Mas não adianta ter Deus, estar na igreja, ler Bíblia, quando o meu comportamento com a minha esposa, quando eu não consigo cuidar dela, quando eu não presto atenção nela, quando ela não presta atenção em mim. Então, esses comportamentos também precisam ser tratados. A gente precisa entender o que deu errado para que na hora que Deus gerar a oportunidade, a gente agora faça dar certo. De uma nova forma. E não cometendo os mesmos erros.